Olá, que momento especial! Que grande alegria estarmos aqui compartilhando com vocês o Café e Fé. Nós sempre temos como objetivo anunciar as grandezas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que fala das insondáveis riquezas de Cristo. São realidades espirituais que ultrapassam o nosso modo de pensar, de compreender, de transmitir. Mas nós estamos certos de que o Evangelho de Jesus Cristo é a realidade mais especial que existe neste universo. O Deus que se encarnou para salvar a gente dessa maneira muito difícil de vivermos neste mundo, e nós estamos aqui sempre procurando compartilhar também com amigos, com irmãos próximos na proclamação desse Evangelho. E mais uma vez, dentro desse nosso programa, nós temos trazido vários irmãos. Nós temos aqui o irmão Marcos Peixoto, um amigo de tempos de peregrinação, caminhando rumo à Nova Jerusalém. É um prazer, Marquinhos, estar com você e podermos conversar um pouco sobre essas insondáveis riquezas de Cristo. Para mim também é uma alegria estar com o pastor aqui, com os irmãos em casa. E vamos bater aquele papo aqui e tomar o nosso cafezinho. Você sabe que os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais e também você possa participar dos nossos programas, dos nossos projetos. E eu, falando em participar, eu queria chamar a atenção de você que tem condições de interceder por este programa, que você seja um aliado nosso e possa ocupar um lugar na brecha, intercedendo, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, nos dê condições de ficar firmes na proclamação do Evangelho. Você também pode nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha. Não tem faltado, Deus tem sustentado, mas você pode nos ajudar para que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais. E outra coisa que eu queria dizer é que a sua participação em compartilhar os vídeos para outras pessoas é muito importante. Você se torna um missionário na pregação da palavra, e isso é muito bom para que a gente possa anunciar o Evangelho. Então pegue agora o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé já está começando. Já já. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos abordar um dos temas cruciais da doutrina bíblica da redenção. Em Adão ou em Cristo, nós estamos em um deles, porque Deus só trata com dois homens, Adão e Cristo. Então a união, a doutrina da nossa união com Cristo
é a principal doutrina bíblica que fala da redenção. E porque não pode existir nem novo nascimento ou regeneração, nem santificação, nem glorificação, se nós não estivermos unidos a Cristo. Todas essas doutrinas, elas não existem. Eu tenho aqui uma anotação do professor Heber Campos, o Heber pai, em que ele diz assim: a doutrina de nossa união com Cristo é o cabide que segura todas as outras doutrinas. Sem ela, todas as outras caem. Regeneração, santificação, glorificação são em Cristo. Tudo é nele. E não há salvação, e não há santidade, e nem eternidade fora da nossa união com Cristo. O pecador tem que ser colocado em Cristo. Nós precisamos entender que todos os seres humanos estavam unidos em Adão, assumindo uma condição de pecado. Romanos capítulo 5, verso 12, ele fala de nossa identificação, de nossa união, de nosso batismo em Adão. Como é que diz aí o texto, Marcos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado, ele vem de um só. Um só. Todos nós estávamos Em Adão. em Adão. Isso faz com que exista uma doutrina muito interessante, que é a depravação total do ser humano. Verdade. Da planta dos pés ao ápice da cabeça, do mais interior ao exterior do ser humano, existe um homem caído, um homem adâmico, que está completamente sem vida espiritual. Esse homem caído, ele é muito bem descrito quando Paulo vai falar dos dois homens em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versos do 45 a 49, ele vai falar desses dois homens. Nós estávamos inicialmente em Adão. Verdade. Né? Eu trouxe uma natureza adâmica desde o ventre da minha mãe. Como é que diz o Salmo 51? Em pecado me concebeu a minha É a minha mãe. E em iniquidade eu fui formado. Fui formado. Essencialmente, nós somos caídos. O salmista também vai dizer no Salmo 58, diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre. Nascem e se desencaminham proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente nos seus lábios. Verdade. Nós somos uma raça caída, uma raça venenosa. É interessante que os japoneses, fazendo um estudo sobre a saliva, eles descobriram que a saliva humana tem os mesmos componentes do veneno da cobra, da cascavel. Ele tem o mesmo veneno das serpentes. É o mesmo, só que em dose diferente, mas é a mesma estrutura. E você sabe que quantas pessoas são aleijadas por causa de picada de língua humana? Verdade. Por saliva, por palavras que ofendem, que machucam. Nós somos uma raça extremamente complicada.
Você me diz alguma coisa sobre isso aí? Pastor, somente. Primeira coisa, é difícil a gente acreditar nisso, ou entender isso. Como é que eu nasci um bebezinho tão querido, tão amado? Como é que tem pecado em mim? Porque se nós não olharmos para a palavra e vemos que nós nascemos desde o ventre, nós somos formados em iniquidade, e nós não aceitamos, porque eu não aceito que eu tenho problema, que eu tenho pecado, que eu estou unido a Adão. Por que eu estou unido a Adão? Porque a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Então, quando nós vemos pelo Espírito a revelação de quem nós somos, aí começa a enxergar realmente a nossa podridão. Eu acho que começa por aí. Primeiro, eu não aceito quem eu sou. Esse é o primeiro problema. Agora, o Espírito vai tratando comigo e vai me mostrando. E nós temos uma cultura que, desde pequenininho, olha que criança boazinha. Justamente. Olha que criança maravilhosa. Mas ela tem 4 coisas que são universais. Toda criança, ela é egoísta. Essa é a segunda palavra que ela aprende. Depois fala mamãe, Meu. é meu. Meu, é possessiva. Toda criança, ela é rebelde. A rebeldia é inata, não é? Toda criança é caótica. Caótica é desordem. Se você der um papel sulfite, um papel para a criança, ela não dobra as pontas iguaizinhos, ela amassa, ela bota na boca, ela rasga, porque dentro dela existe um caos. E toda criança é mentirosa. A mentira é natural. Ela mente chorando sem nem falar ainda. Ela começa a manipular. Ela sabe que a maneira de manipular. Aliás, o Platão disse que quando a criança chora no primeiro dia, você tem que verificar se ela está com fome. Se ela chora no segundo dia, você tem que verificar se ela está suja. Se ela chora no terceiro dia, nasceu um déspota. Nasceu um dominador. E de onde veio isso? De onde vem isso? De Adão. Ele sabe manipular e ele sabe mentir. Isso. Então, essa natureza nossa caída é uma natureza universal. Em todos os povos é do mesmo jeito, em todas as nações é do mesmo jeito. E não precisa de escola, né? Não. Agora, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Você sempre Gabriela é a história da universalidade da queda. E é uma depravação total. A Bíblia diz que não há bom nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não, o coração humano, diz o profeta, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é só o coração dos ministros do STF que são difíceis e corruptos e dos políticos, é o meu coração, que é terrivelmente corrupto. E a educação, ela consegue ela consegue frustrar algumas coisas, ela consegue proibir a gente com medo e tal. Mas é perverso. Tem que ter uma solução para isso, né? E que solução é essa? É nisso que nós vamos conversar um pouquinho mais, Marquinhos. Você vai me ajudar a entender como é que esse evangelho pode mudar uma pessoa. Já a gente volta. Nós estávamos falando há pouco sobre a questão
de nossa inclusão, de nossa identificação, de nossa união, de nossa relação com Adão na criação e no pecado, e nós herdamos isso dele e somos portadores de uma natureza caída, uma natureza egoísta, uma natureza perversa, uma natureza mentirosa, uma natureza rebelde. E como sair disso? Só tem um jeito. Só tem um jeito, né? Morrendo. Exatamente, morrendo. Mas não é morrendo por envenenamento, nem morrendo por tiro de bala, nem morrendo por qualquer outra coisa. É morrendo na cruz com Cristo. Este é o projeto de Deus, de modo que muda totalmente os que creem que foram unidos em Cristo na cruz, na morte, no sepultamento e na ressurreição. Essas pessoas, elas são cambiadas de um sistema caído para um sistema restaurado. Eles saem de Adão para Cristo. Eles passam de um lado para o outro. O que diz Colossenses capítulo 2, versículo 12? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E o 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só, eu estava em Adão, eu vivia aqui do jeito que eu achava que era certo, mas aos trancos e barrancos. Jesus entrou na minha raça, mas não levava o meu pecado. Ele tinha uma natureza pura, uma natureza sem pecado. Ele tinha os cromossomos da Maria, mas não tinha os cromossomos do José. Porque o pecado entrou por um só homem e, através do homem, passa para toda a humanidade. Ele tinha os cromossomos da Maria, mas não tinha o cromossomo do José, tinha o cromossomo de Deus. Mas lá na cruz, ele recebeu os nossos pecados. Ele incorporou os nossos pecados. E ele vai dizer aqui que houve um batismo. O que é batismo? Você sabe o que é batismo? Batismo, aí vai ter em forma, tem em mergulho, que tem com aspersão, que tem vários tipos de batismos, mas a palavra ela tem uma origem no picles. Sim, de imersão. Quando se fazia picles na Grécia, você fazia uma água um líquido lá de vinagre com temperos e tal, e depois pegava o pepino, a cenoura, e jogava ali dentro. O que acontecia com esse legume que era colocado no pepino? Ele era encharcado. Ele era encharcado pelo vinagre e todas aquelas especiarias. É assim que é o batismo em Cristo. Nós somos colocados na sua morte e a morte dele toma conta espiritualmente da gente. Não é fisicamente, sim, nem é psiquicamente, é espiritualmente. Nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós saímos com o sabor dele, com a natureza dele. Bom perfume. Outra forma que se entende no conceito de batismo grego é você tem essa minha camisa, é uma camisa. Que cor é essa aqui? Rosa, um pink. Um pink. Mas eu estou enjoado dessa cor, eu quero uma cor azul. Isso. Então eu ponho uma tina, eu ponho a tintura azul ali, Isso. e eu pego a camisa e jogo ali dentro, ela vai se encharcar da tintura, depois põe para secar. Isso. É isto que se chama batismo. E ele vai dizer que nós fomos batizados na sua morte. Verdade. O que você me conta mais?
É o que nós precisamos. Não tem outra maneira de nós sairmos dessa condição de filhos de Adão se não formos batizados em Cristo. Exatamente. E nós precisamos dessa revelação do Espírito para ver que aquela morte não foi a morte apenas de Cristo. Porque foi uma morte substitutiva, sim. Tudo certo. E muitos creem nessa morte de Jesus e falam, está tudo certo. Mas o evangelho completo é a nossa inclusão. Eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim mesmo. Eu morri com Cristo. Eu fui batizado nele. Eu fui sepultado com ele. E quando ele ressuscitou, eu ganhei a nova vida. É o que você falou. A camisa não é mais rosa, pink, é azul. Ela mudou. Teve uma nova forma. Qual é a forma que teve? Aquela Da vida de Cristo. vida de Cristo. O próprio Francisco de Assis, ele na oração dele, diz: amando o que se é amado, perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se renasce para a vida eterna. Morrendo onde? Morrendo em Cristo. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Nós passamos da morte para a vida por meio de Cristo Jesus. Fisicamente, ele nos substituiu na cruz. Isso. Ele foi fisicamente. Mas espiritualmente, ele nos uniu a ele lá na cruz. Nós estávamos lá. Nossa morte e ressurreição com Cristo não foi apenas uma forma representativa ou judicial, como alguns sustentam, e sim uma realidade espiritual experimentada na vida de todo aquele que crê. Verdade. Todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Caiu e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele estava perseguindo a quem? A igreja, os cristãos. Ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque o cristão e Cristo estão unidos. Ali é uma fusão, há uma identificação. E o apóstolo Paulo foi muito claro. O que ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20? Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lá no meu gabinete na igreja, tem esse texto. E quando alguém chega lá para conversar comigo, eu peço para ler aquilo. Lá, depois de um certo tempo, nós estamos conversando, eu peço para ler outra vez. E quando chega num pedaço mais para o fim, eu peço para... No mínimo 4 a 5 vezes o cara tem que ler aquilo ali. Mas eu vim aqui para fazer uma consulta, o senhor é psicólogo, eu vim fazer, mas a minha psicologia é da morte. É da morte com Cristo e da ressurreição. Pois é. E aí? Como é que está a sua vida? Você está onde que você está? Em Adão ou em Cristo? Pastor, essa é uma revelação que o Espírito tem que trazer para nós. Durante muito tempo, eu achei que eu estava em Cristo, mas eu estava em Adão. Eu estava dentro da igreja, que é muito diferente. Às vezes a religião cria um sistema que nos envolve e nós nos auto-enganamos pensando que estamos em Cristo, mas nós estamos apenas na igreja, ou na religião, ou no sistema. Agora, quando o Senhor vence a nossa vida e a nossa identidade muda, aí é diferente. Aí eu me identifico com Cristo, aí a minha identidade muda, porque agora eu estou em Cristo, eu estou unido a Cristo. Exatamente. Eu sempre penso assim, muita gente acha que o cristão é aquele que está na igreja. E essa teoria ou essa doutrina tem sido sustentada por alguns grupos que a pessoa se torna cristã quando está na igreja. Não, ela se torna cristã quando está em Cristo. Não é por meritocracia. O que está em Cristo deve estar na igreja. Isso. Mas não significa que estando na igreja está em Cristo. Tem muita gente que está
está na igreja como Judas. Ele estava no colégio apostólico de Jesus, mas ele não tinha relação real com Jesus. Ele tinha aquela história de Adão, me perdoe, de Adão tinha comunhão com Deus, mas não tinha união. Não tinha, não. Judas tinha comunhão com Jesus, mas não tinha união. Exatamente. E eu na igreja a mesma coisa, eu posso ter comunhão com os irmãos, até comunhão com Deus e tal, mas eu não tenho união. Esse é que é diferente. Diz que a história, a vida cristã pode ser reduzida em 2 frases. Você em mim e eu em você. Isso. Você em mim na cruz. Isso. Vós em mim. A esperança. Ele diz assim, naquele dia vocês vão conhecer que eu e o Pai somos um. E vocês estarão em mim na cruz. Verdade. E eu estarei em vocês na ressurreição. Olha que beleza. Vós em mim e eu em vós. Esta é a realidade espiritual. Deus nos colocou em Cristo para que nós ganhássemos a vida de Cristo. Gente, o tempo voa e o tempo acabou. Mas eu queria deixar para você o seguinte: onde você está? Em Adão ou em Cristo? Pela graça do Senhor, Ele me trouxe para Cristo e eu morri e ressuscitei com Ele. Eu quero agradecer, Marquinho, você ter vindo aqui. É uma grande alegria. Deus abençoe a sua vida e seja um instrumento do Senhor por esse mundo afora. Aqui eu espero tomar um café com vocês até o próximo e não se esqueça daquele abraço do velho de coração para coração. Até a próxima.